Hello, people. This is Teacher Bella, and today we're going to talk about music e Can for abilities. Vocês verão já já. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre música, instrumentos musicais e palavras que a gente usa para falar sobre habilidades musicais. E depois a gente vai falar sobre Can with abilities, que tem tudo a ver, né, gente? Então, para começar, eu preciso explicar, né? The musical instruments, eles são os instrumentos musicais, eles fazem música. Só que para eles fazerem a música, você precisa tocá-los, você precisa usá-los, né? Da forma correta. They can make sound when you hit, blow, pluck, press. E, né? Tipo, quando você toca o violão, você usa strings. Então, os instrumentos musicais fazem diferentes tipos de som e são diferentes tipos de instrumento. E hoje eu vou mostrar alguns dos mais usados e da lista dos top 10 instrumentos mais comuns, common instruments, aqui para vocês. Alright? So, common musical instruments. Eu diria que todos esses você já deve ter escutado falar alguma vez na sua vida, tá? Porque é muito difícil você não conhecer algum desses. Electric guitar, que a gente chama de guitarra aqui. Porque lá, guitarra é guitar e violão também é guitar. Então, eles têm que explicar, porque o violão é acústico e a guitarra é elétrica. Então, electric guitar, acoustic guitar, que é diferente da electric guitar. E ali no meio a gente tem piano, right? Piano, muito parecido com o português, a escrita é igual, mas a pronúncia é piano. E aí, em português, piano, né? Aquela coisa. Electric guitar, piano and acoustic guitar. Essas são bem comuns, esses são instrumentos que acho que todo mundo já viu na vida. Next, drums. E aí a gente tem os drumsticks, right? Que são as baquetas. E drums é bateria, beleza? É diferente, assim, bem diferente, mas drum é de... drums. Alright? So, drums. Violin. Violin a gente vê muito em orquestra, a gente vê, né, em corais, então... Violino é bem parecido, a gente só tem, em inglês a gente tira o O, né? Ao invés de ser violino, é violin. Violin. Alright? Saxophone. Praticamente igual a pronúncia saxofone, mas aqui a gente não escreve com PH, né? Saxophone vira saxofone e é um instrumento muito comum, assim, em bandas de escola, aquelas coisas, sabe? Que a gente vê marchinha, enfim. Trumpet. Trumpet é um instrumento que eu vi poucas pessoas tocando, só na TV, assim, essas coisas, mas é o nosso famoso trompete. Muito parecido também, trompete. E tem em vários shows de algumas pessoas, tipo Rod Stewart, tem trompete, eu acho que é trompete ou saxofone, não sei. Mas eu sempre tenho dificuldade, muita gente confunde, inclusive eu. E olha que, tipo assim, eu tenho influência musical aí na vida, mas não o suficiente para identificar o que é trumpet e o que é saxofone de ouvido, né? Tem gente que ouve e fala, não, isso é isso. Eu ainda não consegui. Flute. Flute é a flauta. Flauta, tipo, normal, né? Tem a flauta doce, que é essa que tá na foto, e tem outros tipos de flauta, que, tipo, clarinet, mas aí já tem outros nomes, né? Que não é flute. Então, aqui, a mais comum é flute. Bass ou bass guitar. E aí, por que, Isabela, que você colocou os dois? Porque, normalmente, no dia a dia, a gente não larga um bass guitar. A não ser que você fala bass guitarist, né? Guitarrista de baixo, tocador de baixo, baixista, né? A gente chama de ou bassist. Bassist é mais, tipo, né? Fala do baixista. E bass, porque é o baixo. Bass é o nome do instrumento. Mas bass guitar é
o nome completo, porque é elétrico, né? Então, e parece uma guitarra também, então uma guitarra só que baixa, uma guitarra que faz o acorde mais grave. Show? Os dois estão certos, não tá errado. Mas no dia a dia a gente geralmente fala bass. Inclusive meu pai toca bass. My father plays the bass. Ok, harp. Harp, harpa, muito parecido também. E eu acho que assim, por que eu coloquei em common instruments? Porque a gente sempre procura os inevitáveis. Então todo mundo alguma vez na vida já ouviu falar de harpas, por causa de algum meme, por causa de algum vídeo de alguém tocando uma música linda na harpa. A harpa é um instrumento extremamente bonito, eu acho lindo. Então, harp, né? Ukulele. 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 Ukulele in English, alright? Porque esse U, né? Ukulele. Por causa do inglês, enfim. É um mini violãozinho, só que faz um som mais agudo. Parece o cavaquinho, mas em inglês eu acho que não tem o cavaquinho, a gente fala só ukulele, não tenho certeza. Mas ele tá muito famoso hoje em dia. Tipo, muitas aparições do ukulele agora nas rotinas do pessoal do TikTok. O pessoal tá começando a compor muita música usando o ukulele. E eu gosto muito. Eu quero muito aprender um dia, inclusive. Clarinet, que eu falei lá sobre a flauta, que eu falei que tem outras flautas, só que tem outras flautas com outros nomes. E isso não é exatamente uma flauta, é uma clarineta, eu acho que em português, nem sei. Mas clarinet, alright? Clarinet, que é esse instrumento aí, que é muito usado em orquestra, né? Eu acho, eu já vi em algumas orquestras, clarinetes e etc. So, musical instruments, we are done. Claro, a gente tem outros, a gente tem maracas? Alguma coisa assim. A gente tem outros instrumentos, tambourine, né? A gente tem keyboard, que é teclado ao invés de piano, porque o piano geralmente a gente fala quando é o piano de cauda, o piano grande, ou um piano acústico, né? E não o keyboard, que seria o electric piano, né? Mas a gente geralmente não chama de electric piano, a gente chama de keyboard, tá? Que é teclado. Que é teclado tanto de teclado de tocar música, keyboard, tanto quanto keyboard de computador. É teclado também. É a mesma palavra, a mesma pronúncia, só que em contextos diferentes, né? Então, isso é uma boa dica para você. Tem que ter o contexto. Sempre dê o contexto. Okay, guys, so now we're going to talk about musical skills. Musical skills, habilidades relacionadas a instrumentos musicais e música, né? Então, por exemplo, play. Play, no caso, não de teatro, né? Porque a gente tá falando de música, mas play de tocar. Play de tocar, porque play pode ser várias coisas, né? Play pode ser jogar, play pode ser tocar, play pode ser encenar, né? Peça. Então, mas nesse caso a gente está falando de play de tocar um instrumento. Então, I play the piano, I can play the violin, she can play the flute, e etc. Sing, dance, perform. Então, tipo, sing é cantar. I can sing, I really can. I really can sing. I can't dance. I can't dance. I can perform. Dance, né, gente? Dançar. Perform. É tipo assim, performar. O quê? Qualquer tipo de arte performável. No caso aqui a gente está falando de música, então, por exemplo, a performer can be a bassist, can be a dancer, can be a singer. Então, a performer, alright? Compose. Compose é quando a gente vai sentar lá e escrever nossa letrinha da nossa música, ou então a partitura, né, as notas da música e etc. Isso se chama compose, que é compor uma música, alright? Improvise. Isso aí é talento. Quem faz rap, né, quem faz beats assim de rap, de trap, rap, etc.
They improvise a lot. They do freestyle. Freestyle é outro jeito de, tipo, dizer que é sem nada pré-definido, improvisado. Então, improvise. Read. Read é uma habilidade musical porque você tem que saber ler partituras, né? Então, read the chords, read the lyrics também, ler a letra, né? Enfim. Practice. Practice, praticar. Practice playing, practice singing, practice the music, etc. So you have to practice when you are a musician. Musician é músico, né? Ou musicista, enfim. Rehearse, que é outra palavra para practice, tá? Practice, prática, praticar. Rehearse, ensaio. Então, when you go to a rehearsal, você está indo a um ensaio musical, ensaio de alguma coisa. Musical rehearsal, ou show, né? Show, que no caso a gente fala de... a gente fala, tipo, de show aqui de música, né? Mas lá eles chamam de outra coisa. Ih, agora eu esqueci exatamente. Mas enfim, rehearsal é o ensaio antes da apresentação, né? Do show aqui. Alright? Record. Record é porque quem é músico, quem faz música como profissão, assim, tem que gravar suas músicas. Então, record, fazer um record, né? Soltar um record, soltar uma gravação aí da sua música, fazer record your music, né? Gravar a sua música, enfim, tem tudo a ver com a parte mais do estúdio. E aqui embaixo é também a parte mais do estúdio, depois já no processo de edição, criação da música, depois de já ter feito a performance. Então, mix, por exemplo, que seria mixar. Quem entende mais a música vai saber que mixar a música é uma coisa necessária para quem é músico, né? Fazer a mixagem, aqui na verdade a gente fala. Edit, que é editar a música, né? Que é praticamente a mesma coisa que mixagem, mas a gente fala edit também. Listen to the music when it's done. Ouvir, para poder ver se tem que fazer mais alguma coisa. Appreciate the music. Isso é uma coisa que a gente usa muito. É um verbo que a gente usa muito. Musical related, né? Appreciate the song. Você aprecia a música. Você aprecia uma comida também, mas você aprecia a música. Appreciate the song. Ok? Memorize the lyrics, the chords, né? Memorize the song. Memorizar a música. Collaborate. Collaborate é a famosa collab. A gente tem isso em vários lugares das mídias sociais, mas na música a gente tem vários featuring, né? Tipo, não sei o que, feat, não sei o que lá. Isso é o collaboration, é uma colaboração, é um featuring. Então, é exatamente isso que significa collaborate. Alright? Now that we talked a little bit about musical instruments, agora que a gente falou sobre música, sobre instrumentos musicais e seus variáveis, suas variáveis habilidades, a gente vai falar de can for abilities. Ou seja, I can, you can, they can, a gente vai ver isso agora, só que para abilities, relacionado com a música, né? Também porque eu sou assim, eu faço as coisas relacionadas. So, can for abilities. The verb can is used to talk about a person's ability to do something. No caso, a gente pode usar o can para dizer que a pessoa pode fazer alguma coisa, ela tem habilidade para aquilo. Por exemplo, I can play the guitar. Eu tenho a habilidade para tocar o violão ou então a guitarra elétrica. A guitarra, né? Significa que você tem a habilidade de tocar a guitarra ou o violão. Tá bem ali. Então, can you do this? Yes, I can. Só um engajamento aí. Vou falar para vocês como que a gente identifica, né, que é para ability. Então, normalmente a gente consegue trocar para able to. A gente tem que inverter o subject, né? Então, can she play the clarinet?
Is she able to play the clarinet? É quando você consegue trocar o can pelo able to. Aí você sabe que é ability, é uma habilidade, é o can no uso de habilidade, quando você consegue fazer essa troquinha. Então, olha só. Can she sing? Is she able to sing? E é isso, é assim que a gente consegue descobrir aí onde que se encaixa a habilidade, né? O que é nesse sentido de habilidade. Alright? So, now let's see the statements. Então, positive statement, que é o positivo, é o normalzão, o base. I can sing. You can, he can, she can. É tudo assim, gente. It can, we can, you can, they can. E sing. O que a pessoa sabe fazer do lado. Então, a pessoa can e a habilidade do lado. Então, I can play the guitar. Eu consigo tocar a guitarra. You can, he can, etc. No negativo, teacher, I can't dance. Eu não consigo. I can't dance. Então, you can't dance, he can't dance, she can't dance. E assim vai indo. É sempre a pessoa, o can't ou can, e a habilidade. Que, nesse caso, ela não tem. E aí tem uma observação ali embaixo que no negativo pode ser também cannot. I cannot dance. You cannot dance. He cannot dance. Então a gente pode colocar cannot assim, junto mesmo, porque separado não é usado nesse contexto. É cannot com tudo junto. E interrogativo muda um pouco. Aquele sisteminha do dedinho que eu faço com vocês para ficar mais fácil. Se I am, no caso, am I. Então, aqui no caso do can, é I can I. Correto? Então, can I play? Can I play the guitar? Você acha que eu tenho habilidade para tocar essa guitarrinha? Eu não tenho. Mas você tem? Can you play the guitar? Você tem a habilidade para tocar essa guitarra? Can you play the guitar? Can you play the piano? Então é sempre assim. O can, no caso da pergunta, não vem depois da pessoa, vem antes. Can you? You can? Can you? Beleza? So that's basically it. E aí você coloca o que a pessoa pode ou não fazer do lado dessa primeira fórmula que tá aqui. Alright? So, now, vamos falar um pouquinho sobre short answers, né? Short answers using yes or no questions and WH questions. Ou seja, short answers, respostinhas blum, 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 rapidinho. Então, can she dance? Você pode usar o can for abilities para responder perguntas de sim ou não. Então, can she dance? Yes, she can. No, she cannot. Ou no, she can't. Show? Or, can she play the piano? Yes, she can. No, she cannot. Entendeu? Agora, com WH questions, ou seja, who, how, which, what, etc. Eu coloquei ali, who can play the piano? Quem que tem habilidade de tocar aqui? Quem que tem essa habilidade para poder tocar? Demi can. Demi, no caso, porque Demi Lovato, não sou muito fã. Mas Demi can. Demi can play the piano. Aí é a resposta completa. Eu botei a complete answer. Tipo, Demi can, short answer. Demi can play the piano. Ou Demi cannot, né? So, Demi cannot play the piano. Só que nesse caso, ele tá perguntando quem que tem a habilidade. Quem can? Who can? Então, não faria muito sentido responder que a Demi can't. Então, por isso que eu coloquei que Demi can. Ela pode. Então, ela sabe. Dá pra ela que ela sabe. Dá de respeito. Alright? So, about can and can't. Na habilidade.
é muito usado para várias coisas, porque a habilidade a gente tem para várias coisas além da música. Só que aqui nos instrumentos musicais, vamos colocar em alguns instrumentos que a gente viu aqui. Por exemplo, I cannot play the ukulele. Can you play the ukulele? Fica aí a dúvida. Você consegue tocar? Can you play the clarinet? I cannot. I can sing. Que no caso sing não é um instrumento, mas a minha voz é um instrumento. Então, I can sing. Can you sing? I can sing. Beleza, gente? So, thank you very much for watching this class. And see you next lesson. Bye-bye.